gente que diz que Harry Potter é modinha, que não passa de entretenimento raso. Mas se eu te mostrar que essa saga fala sobre medo da morte, repressão política, escravidão e até mesmo escolhas morais? Aliás, e se for justamente isso que faz com que a obra sobreviva por mais de 25 anos formando novos leitores? Então fica aqui comigo que hoje a gente vai responder: Harry Potter é entretenimento descartável ou realmente uma literatura que forma leitores? No vídeo de hoje a gente vai separar autor da obra e vai de fato mergulhar no que Harry Potter representa. Mas antes de começar o vídeo eu quero te fazer um convite especial e exclusivo para você conhecer o Clube Leituras em Série. Clube Leituras em Série, gente, é meu clube de leitura em que a cada temporada a gente lê um tema. Lá na primeira temporada a gente explorou as distopias, a gente começou a observar como diversos aspectos da distopia estão presentes no mundo de hoje. Então, como é que o mundo distópico, o mundo fictício, tem aspectos que estão no nosso mundo e como que a gente identifica, como é que a gente pensa sobre eles através da literatura? É isso que a gente falou nessa temporada e agora a gente está lendo os autores contemporâneos. Essa segunda temporada é focada em a gente conhecer autores para além dessas vitrines, para além do mainstream e conhecer autores que são bons de verdade e que trazem uma literatura diferenciada pra gente. Então a gente vai conhecer a comédia brasileira, a gente vai conhecer livros que trazem a realidade brasileira sem esse apelo panfletário e também vai conversar sobre a contemporaneidade. O que é nosso mundo de hoje? Como é que está nossa literatura de hoje? Por que a gente está lendo cada vez menos? São discussões que a gente vai ter dentro do Clube Leituras em Série. Então você já percebeu que o Clube Leituras em Série é diferente porque a gente discute para além dos livros. A gente está discutindo a nossa vida porque literatura e vida estão completamente interligados. E para isso você vai receber aulas ao vivo, aulas gratuitas, materiais extras e também nessa temporada a gente vai ter entrevista com os autores do livro. Você vai ter a oportunidade de conversar com o livro lá que você está lendo, tirar suas dúvidas, perguntar, enfim, interagir com o autor do livro. E é claro que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp com os membros em que a gente conversa diariamente e você recebe direto na sua casa um kit leitor fora de série. Caneta, caderno e uma caneca para você ter o kit perfeito para se tornar um leitor fora de série. Então, para você conhecer e entrar para o clube, clique aqui no primeiro link da descrição. Provavelmente essa é a saga que reúne mais pessoas apaixonadas, seja para o bem ou para o mal. Pessoas que foram formadas por essa leitura, ou seja, foram desde criança acompanhando o Harry e crescendo junto com ele enquanto os livros iam sendo lançados. Do outro lado, nós temos críticos que dizem que essa literatura é uma literatura descartável, que é uma literatura infantil e que principalmente não presta por causa da autora. A primeira questão que a gente precisa pensar é o que faz uma obra ser considerada literatura. E se a gente for para a visão elitista, provavelmente a gente vai dizer que só os cânones são só aqueles livros que são considerados clássicos, que a crítica diz que são clássicos, que de fato são literatura. Mas a história mostra que essa linha é muito tênue, afinal os romances ali no século XVIII e XIX eram considerados passatempo, eram considerados diversões domésticas e principalmente algo que era voltado para o público feminino. Se a gente for pensar na questão dos clubes do livro, eram todos clubes majoritariamente formados por mulheres, afinal elas tinham tarefas domésticas e uma delas das tarefas, quando terminava tudo, podemos dizer assim, elas iam ler um livro, provavelmente um romance. Jane Austen, por exemplo, era lida como distração doméstica. E até o Charles Dickens era publicado em jornais que, na época, eram formato popular. E adivinhe só, hoje todos são lidos em faculdades. Por exemplo, eu li na minha faculdade de letras todos esses autores. Ou seja, o que é considerado entretenimento numa época pode ser considerado cânone em outro. O que pode ser considerado cânone hoje em dia, com o passar do tempo, vai ser só uma literatura barata. Portanto, a gente precisa pensar muito além da forma, ir para a permanência, ir para o impacto, ir para o que esse livro quis passar e se ele ultrapassou a barreira do tempo com essas reflexões, com esses ensinamentos também. O ponto que eu quero chegar é que Harry Potter não é apenas entretenimento. Ele é entretenimento, Ana. Sim, ele é entretenimento. Ele te entrega uma história que te entretém, que te coloca dentro do mundo de Hogwarts e você acha que o Harry, que o Rony, que a Hermione são seus amigos e que vão viver aventuras junto com você. No entanto, ele também tem esse papel de formar leitores. E por formar leitores, o que eu quero dizer é, imagine uma criança de 12, 11 anos que entra em contato com o mundo de Harry Potter. É um mundo de fantasia, é um mundo bem feito, em que a gente tem diversos personagens, diversas situações, como a gente vai ver, e que essas situações fazem com que a criança pense, com que a criança
ela se entretenha e ao mesmo tempo ela também absorva alguns desafios, algumas situações as quais ela pode ou não enfrentar lá na frente. E se você parar para pensar quantas pessoas se formaram na leitura ou tiveram o primeiro contato com a leitura e continuaram com essa saga a partir da Pedra Filosofal, que é o primeiro livro de Harry Potter. Milhões de pessoas. Recentemente eu conversei com o André Catapan, que é o copywriter do Grupo Perloneu, grupo do Pedro Sobral, da Priscila Zilo, e a gente estava conversando sobre esses nossos inícios na literatura. O dele foi com Harry Potter, ele cresceu lendo Harry Potter e de vez em quando ele continua lendo Harry Potter porque ele sabe que é um mundo muito bem construído. Ou seja, não foi uma leitura solta. Quem começou com a Pedra Filosofal acompanhou o Harry até Relíquias da Morte, que foi o fim da saga. O Prisioneiro de Azkaban vai trazer a discussão sobre trauma, sobre medo, sobre memórias dos dementadores, como a gente vê nesse trecho aqui. Um dementador se ergueu lentamente da caixa, o rosto encapuzado virado para Harry, uma mão luzidia coberta de cascas de feridas segurando a capa. As luzes em volta da sala de aula piscaram e se apagaram. O dementador saiu da caixa e começou a se deslocar silenciosamente em direção a Harry, respirando profundamente, uma respiração vibrante. Uma onda de frio intensa o engolfou. "Expecto Patrono", berrou Harry. "Expecto Patrono, expecto." Mas a sala e o dementador foram se dissolvendo. Harry se viu caindo outra vez por um denso nevoeiro branco, e a voz de sua mãe, mais alta do que nunca, ecoava em sua cabeça. "Harry, não! Harry, não! Por favor, farei qualquer coisa. Afaste-se, afaste-se, menina." "Harry!" Harry de repente recuperou os sentidos, estava deitado de costas no chão. As luzes da sala tinham reacendido, ele não precisou perguntar o que acontecera. No Cálice de Fogo a gente vai ver a competição desenfreada e pela primeira vez a gente tem um personagem central que morre, que é o Cedrico, como a gente vê nesse trecho aqui. Harry baixou ligeiramente a varinha e olhou para Cedrico ao seu lado. O rapaz lhe respondeu com um olhar intrigado. Os dois tornaram a se virar para observar o vulto que se aproximava. Ele parou ao lado de uma lápide alta a uns 2 metros. Então, inesperadamente, a cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão ao rosto, a varinha lhe escapou dos dedos. Seus joelhos cederam, ele caiu ao chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima da sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer: "Mate o outro." Um zunido e uma segunda voz que arranhou o ar da noite: "Avada Kedavra." Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair ao seu lado. A dor da sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vomitar. Em seguida, diminuiu. Aterrorizado com o que iria ver, ele abriu os olhos ardidos. Cedrico estava estatelado no chão ao seu lado, os braços e pernas abertos. Morto. Em A Ordem da Fênix a gente tem temas como repressão, como tirania burocrática e também a luta estudantil. É nesse livro que a gente vê a Armada de Dumbledore, que é como se fosse um conjunto de alunos que vão lutar pela liberdade de Hogwarts e também pela liberdade do próprio Dumbledore. E aí, nesse sentido, a professora Umbridge, para conter esses pensamentos destoantes, para conter a opinião dos alunos, vai fazer uma série de leis, uma série de ordens, e que ela vai dizer que é porque ela é inquisidora de Hogwarts e quer manter a ordem, como a gente vai ver aqui. Por ordem da Alta Inquisitora de Hogwarts, o estudante que for encontrado de posse da revista O Pasquim será expulso. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional número 27. Assinado Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Ou seja, eu não estou falando só de um livro que formou diversas gerações, milhões de pessoas na leitura, mas eu estou falando de um livro que traz uma literatura que pode agradar tanto criança quanto adultos, quanto jovens, e que traz temas para o debate. Se você for olhar esse tema com o olhar de hoje, Ana de hoje, provavelmente vai ser um olhar muito mais maduro do que quando eu li Harry Potter pela primeira vez. E isso é algo que um livro pode fazer por você, e um bom livro faz isso. Ele traz um olhar, ele amadurece o seu olhar sobre esse mesmo assunto. E esse é um ponto fundamental. Essas obras de entrada, essas boas obras de entrada vão fazer com que o seu repertório queira ser aumentado. Então você vai procurar livros mais complexos porque você teve uma boa base. Se você não tem uma boa base, e aqui eu não estou falando para você ler livros clássicos, só isso não, mas o que eu estou querendo dizer é, como sempre eu digo, equilíbrio. Se você quer ler um livro mais bobinho, você lê, porque ele é bom para, sei lá, destoar sua mente, distrair sua mente, mas se você continuar nesses livros bobinhos, você está perdendo uma parte da literatura que vai te trazer não só repertório, mas um mundo muito mais complexo no sentido de histórias muito mais
verdadeiras que vão te fazer imergir nelas do que essas histórias mais bobinhas. Portanto, obra de entrada não quer dizer é assim que acaba, a não ser que a porta de entrada seja a porta do lixo. E você pode estar se perguntando, Ana, mas a J.K. Rowling hoje, ela não tá preconceituosa, ela não tá falando tanta besteira na internet? Sim, ela está. No entanto, eu não acredito que o livro Harry Potter reflita de algum modo as opiniões atuais dela, até porque tudo que ela fala ali, uma boa parte dali, tá totalmente o contrário em Harry Potter. As pessoas estão lutando pelos seus direitos, as minorias estão lutando pelos seus direitos e é algo que ela está justamente criticando agora. Por isso que eu acredito que há uma separação, há uma quebra, não sei, aconteceu alguma coisa ali. Como é o nome daquele filme? Fragmentado. Acho que alguma personalidade da J.K. Rowling tomou conta dela e simplesmente destoou. Porque tudo que está em Harry Potter, ela está criticando na vida real lá no Twitter. Ou pelo menos ela, até a época que eu acompanhava, ela tava falando bastante besteira lá. De todo modo, eu não deixei de gostar de Harry Potter por causa da J.K. Rowling. Pra mim, Harry Potter é apartado dela. E isso existe porque também, lá como foi Mário Vargas Llosa, se você parar para pensar, existe algo semelhante aqui. Mário Vargas Llosa, ele começou no espectro político de esquerda. E chegou um momento da vida dele que ele falou, não concordo mais com isso aqui, me decepcionei e agora eu sou mais voltado para a direita. E existem pessoas que deixaram de ler Mário Vargas Llosa, que deixaram de ler Travessuras da Menina Má, um livro maravilhoso do início ao fim, por causa da opinião política de Mário Vargas Llosa. Eu acho isso um desperdício e também acho uma burrice. E quando eu falo que Harry Potter realmente traz temas relevantes, eu estou falando sério, de verdade mesmo, gente. Como, por exemplo, escravidão e exploração. O Dobby é essa figura que a gente vai ver para entender como é a vida dos elfos. A gente percebe que tudo em Hogwarts, do termo de comida, de arrumação, funciona porque os elfos são responsáveis por isso. Os elfos são aqueles que cozinham, são aqueles que limpam, e eles vivem em um sistema de escravidão. Eles só são libertos quando o dono deles dá uma meia de bom grado, e aí sim eles são libertos. Tanto é que a Hermione, que tem um tom muito mais político no sentido de lutar pelos elfos, ela vai criar uma liga em que ela vai lutar pelos direitos dos elfos. Ela vai começar a perceber que aquilo ali é um absurdo e vai dizer, olha, eu vou lutar pelos direitos dos elfos, e aí começa a entregar os panfletinhos e tal. A gente não vê isso no filme, mas no livro tem diversas menções para essa ação que ela fez. Há também esse preconceito, a distinção entre sangue bom e sangue ruim, em que os sangues ruins são aqueles que são desprovidos de magia. Os trouxas são aquelas pessoas que não sabem sobre o mundo bruxo e por isso são trouxas, né? Então tem também essa questão do nome. Esses sangues ruins a gente tem muito evidente quando o próprio Malfoy começa a chamar a Hermione de sangue ruim. Ela é uma pessoa que ela não era de família de bruxo, não era de uma família de elite, e por isso não deveria estar em Hogwarts. Então também tem toda essa questão do preconceito nos livros de Harry Potter. Nos livros de Harry Potter a gente também está falando sobre corrupção política e manipulação midiática, um assunto extremamente atual. Em Harry Potter a gente vê que existe uma manipulação midiática, até mesmo uma corrupção política dentro do Ministério da Magia, para mentir sobre a volta de Voldemort. Então todo mundo nega, quando na verdade de fato Voldemort voltou. Então aqui o Profeta Diário manipula a opinião pública, e aqui há de fato essa questão do estado do medo, essa questão do estado autoritário, e tudo sendo feito para que poucas pessoas comandem o restante das outras. Ou seja, se um jornal de grande relevância, aqui a gente está falando de Profeta Diário, ok, gente? Se um jornal de grande relevância manipula a opinião pública para que as notícias sejam dadas de uma forma e também interpretadas dessa mesma forma, é claro que vai existir pessoas que vão ser influenciadas e outras que não. É assim que funciona, por isso que a gente precisa prestar muita atenção, e foi o que Harry, Hermione, Rony e também o próprio Dumbledore fizeram nesse interim, e por isso que não acabou em merda, né? Outro ponto, a morte como parte da vida. Desde o primeiro capítulo, a gente está lidando com a morte como parte da vida. O Harry é um órfão, os pais foram mortos por uma força maligna que é o Voldemort. A gente também tem a morte de Cedrico, a gente também tem a morte do Severus Snape, a gente tem a morte do Dumbledore. São figuras que foram extremamente importantes para a história e que suas mortes representam algo muito importante para Harry. Ou seja, é um assunto extremamente humano que está em diversas literaturas, sejam cânones ou não, e que é algo importante para a gente se lidar. Porque a gente vai perder ou já perdeu diversas pessoas queridas na nossa vida. Então, entender como outras pessoas, ainda que sejam personagens fictícios,
enfrentaram ou, não sei, de fato sentiram o que essas pessoas sentiram, é importante para que a gente também construa como que a gente vai se sentir ou tenha pelo menos uma imaginação, porque de fato a gente só vai saber quando acontecer. E sobre escolhas morais, Dumbledore já vai dizer, as escolhas que fazemos mostram quem realmente nós somos. E isso já vem aí da República de Platão, tá, gente? Mostra como que esse assunto, as escolhas morais da nossa vida, é um assunto que permeia tudo. Nossas escolhas, a gente faz escolhas todos os dias e a gente às vezes reflete, às vezes não reflete, a gente faz a escolha errada, a gente não faz. E em Harry Potter a gente vai ver muito sobre isso, as escolhas que o Harry fez, as escolhas que o próprio Dumbledore fez, a própria escolha do Severo Snape. Ou seja, Harry Potter vai estar sim lá nos mais vendidos e ainda bem, mas trata de temas da humanidade. A gente vai refletir sobre temas que permeiam os assuntos de livros do século XIX até os dias de hoje. E esse é um dos motivos que faz esse universo ser extremamente encantador. É um menino que perdeu tudo, mas que a partir da força da amizade, da construção de uma família de amigos, de pessoas que o amam e que amaram seus pais, que ele reconstrói a vida dele. Mas então, Ana, o que é uma literatura descartável? Eu já falei sobre literatura descartável, mas aqui eu quero muito mais dizer que são aquelas literaturas que não acrescentam em nada, no sentido de são histórias que não são bem escritas, que têm personagens ruins, que te entregam uma literatura que você só fica ávido pela próxima página, e não pela história em si, e não por se divertir com a história, nem é aprender, não tô falando de aprender aqui, tô falando de se divertir com a história. Eu estou falando de literatura, mas pode ser, por exemplo, conteúdo de Instagram, cara, aquele conteúdo de lifestyle que as blogueiras estão mostrando, diversos procedimentos estéticos que você não precisa, mas que você começa a achar que precisa, porque tá todo mundo fazendo menos você. Então você começa a sentir que precisa daquilo, quando na verdade, provavelmente, você só precisa beber 3 litros de água todos os dias. Em resumo, minha gente, eu não concordo que Harry Potter seja uma literatura descartável. Eu quero saber a sua opinião aqui. Você já leu, já quis ler, não lê por causa da autora, enfim. Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu te falo sobre as 7 regras sagradas da leitura que você deve ignorar. E eu te vejo no próximo vídeo.